Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de processos do trabalho. O meu nome é Bruno Almeida. Então vamos lá? Hoje vamos estudar sobre a Justiça do Trabalho, a sua organização e a sua competência. Mas antes, vamos ao conceito de direito processual do trabalho. É o ramo da ciência jurídica dotado de normas e princípios próprios para a atuação do direito do trabalho e que disciplina a atividade das partes, juízes e seus auxiliares, no processo individual e coletivo do trabalho. Então, está aí o conceito breve do que é processo do trabalho. Então, vamos ao tema propriamente dito: organização da Justiça do Trabalho. Aqui, nós vamos dividir em Justiça Nacional, Justiça Comum e Justiça Especializadas. A Justiça Nacional, ela se divide em Justiça Comum e Justiça Especial. Logo, a Justiça Comum, ela se subdivide em Justiça Federal e Justiça Estadual. A Justiça Especializada, a Justiça Especial, ela possui três divisões, então. A Justiça do Trabalho, que é o nosso assunto, que é a nossa matéria, a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral. Então descobrimos aqui qual é a justiça da nossa matéria, que é a Justiça Especial e Especializada. Isso está no artigo 111 da Constituição Federal, que elenca quais são os órgãos da Justiça do Trabalho. São eles o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, os TRTs, que são os Tribunais Regionais do Trabalho, e os juízes do trabalho. Então, está lá esse rol taxativo no artigo 111, muito importante para os concursos públicos. Beleza? Então, temos aí a pirâmide que eu fiz para vocês aqui, que traz os juízes do trabalho, o TRT e o TST, que é a última instância. Então, isso está entre os artigos 111 e 116 da Constituição Federal. Então, vamos lá. Na pirâmide, a primeira parte é os juízes do trabalho, que é o primeiro grau de jurisdição, onde a pessoa entra com o processo, o processo primeiro vai para o juiz de primeiro grau, ok? E aí, quando ele faz um recurso, ele faz um recurso primeiramente ao juiz de segundo grau, que é o TRT. Partindo para o próximo, então temos a última instância, que é a Corte Superior, que é o TST. E ainda, quando houver ofensa à Constituição, esse recurso poderá ser para o STF, que é o Superior Tribunal Federal. Temos ainda que os órgãos da Justiça do Trabalho funcionarão perfeitamente coordenados, em regime de multa-colaboração, sob a orientação do presidente do TST. Isso está no artigo 646 da nossa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Beleza, pessoal? Eu trouxe para vocês aqui a linha do tempo, Você entra com a ação trabalhista, Essa ação trabalhista, ela vai ter uma sentença, favorável a um ou a outra parte. Logo, essa sentença é do juiz. Da sentença proferida pelo juiz, cabe RO. O que é RO? Recurso ordinário. E esse recurso ordinário é para o TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Do RO também cabe o recurso de revista, o RR. Esse recurso de revista já é ao TST, que é a instância superior. Desse recurso de revista, ainda cabe embargos ao TST, logo ao TST. E, por fim, desses embargos ao TST, cabe ainda recurso extraordinário ao STF. Depois disso, não há mais o que recorrer, beleza? Então essa aí é a nossa linha do tempo. De sentença cabe RO, de RO cabe recurso de revista embargos ao TST, e de embargos ao TST cabe recurso extraordinário. Lembrando que o TST ele divide em turmas, para julgar recursos de revistas, a SDI para julgar embargos ao TST e a SDC. Lembrando que a SDI são as sessões de dissídios individuais
E a SDC são as seções de dissídios coletivos. Eu trago para vocês o artigo 112 da Constituição Federal. Lembrando que temos aí duas observações. Tanto o STF quanto o juiz de direito, eles não são órgãos da Justiça do Trabalho. Beleza? Fixem isso aí, ok? Da sentença do juiz de direito, cabe recurso ordinário. Vimos isso na linha do tempo. Então isso está no artigo 112. Logo, pessoal, nas comarcas em que não há o juiz do trabalho, será investido, então, o juiz de direito na jurisdição trabalhista, porque não pode deixar de ter, né? Alguém tem que julgar o processo. Então tá aí o resumo do artigo 112, é que de sentença cabe recurso ordinário. E nas comarcas onde não houver esse juiz do trabalho, pode ser investido aí pelo juiz de direito, para que não haja falta de um julgamento. Não pode haver a falta do julgamento nesse caso, beleza? Alguém tem que dar andamento no processo, beleza? Vamos falar sobre o TST, Tribunal Superior do Trabalho. O TST é o órgão de cúpula do Poder Judiciário Trabalhista, com jurisdição em todo o território nacional, sediado na capital do país, ou seja, Brasília. Ele confere a palavra final em matéria trabalhista, infraconstitucional, tendo a função de uniformizar a interpretação da legislação trabalhista no âmbito de sua competência. Logo, o TST ele possui a seguinte composição. Isso está elencado no artigo 111-A da Constituição. Então temos 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos, nomeados pelo Presidente da República, de notável saber jurídico e reputação ilibada, após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, ou seja, na sabatina. Pessoal, o que temos que observar é que nas provas podem trocar alguns números e algumas palavras. Dentre elas, esse com mais de 35 brasileiros, com mais de 35, menos de 65. Na prova pode vir 30 ou 60, né? Ele pode te confundir dessa forma. Mas agora estamos sabendo que é mais de 35 e menos de 65. Também, no último rol ali, está falando após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Na prova pode vir que não seja na maioria absoluta, que seja parcial, né? Então, absoluta, com mais de 35 e menos de 65, fixem essas palavras para que você possa também acertar a questão nesse sentido. Beleza? Então, vimos aí a composição do TST. Vamos falar agora sobre o preenchimento das vagas de ministros do TST. E ele ocorre de duas formas. Primeiro, 1/5 dos lugares é reservado aos advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos também de efetivo exercício. Então, 10 anos está aí para os dois, não tem diferença, então você fixou 10 anos, tá tudo certo. E uma atenção aqui, pessoal, que eu trouxe para vocês. O TST, ele é o único Tribunal Superior brasileiro que possui o 5º Constitucional. Isso está no artigo 94 da Constituição Federal. E o 2.2, aos demais, né, as vagas para ministro do TST serão dentre os juízes de tribunais regionais do trabalho, entre os juízes dos TRTs, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. Então, o próprio Tribunal Regional do Trabalho vai indicar os juízes dentre eles para ocupar as vagas de ministro do TST. Tranquilo? Também, pessoal, o TST ele possui os seguintes órgãos. Isso está no artigo 59 do seu regimento interno. Então temos aí os órgãos do Tribunal Pleno, órgão especial, seção especializada de dissídios coletivos, SDC, vimos isso há pouco, e a seção especializada em dissídios individuais, SDI, dividida ainda em duas subseções, a SDI.
a SDI 1 e a SDI 2. E também as turmas. Atualmente temos 8 turmas aqui no Brasil. Beleza? Então, isso está no regimento interno, no artigo 59. É bom fazer uma leitura dele, mas eu trouxe aí para vocês já esquematizado. Tribunal Pleno, órgão especial, SDC, SDI. E a SDI ela se subdivide em SDI 1, SDI 2. E temos 8 turmas. Beleza? Também funcionam junto ao TST. Isso veio com a emenda constitucional 45 de 2004. A ENAMAT, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira. E o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiros e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante, ou seja, a sua observância é obrigatória. O efeito vinculante, obrigatório. Então temos aí que funcionam junto ao TST, o ENAMAT, que é essa escola de formação, e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que funciona aí junto com o TST. Importante dizer que esse Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ele não exerce atividade jurisdicional, de modo que atua apenas no âmbito administrativo, orçamentário, financeiro e patrimonial da Justiça do Trabalho. Ok, pessoal? Vamos tratar aqui agora da composição do CSJT, né? Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então temos o presidente e o vice-presidente do TST e o corregedor-geral da Justiça do Trabalho como membros natos. 3. Ministros do TST eleitos pelo Tribunal Pleno. 5 presidentes de tribunais regionais do trabalho, eleito cada um deles por região geográfica do país. Isso está no artigo 2º do regimento interno do próprio CSJT. Beleza? Então temos aí a composição do CSJT. Os tribunais regionais do trabalho. Os TRTs, eles estão situados no 2º grau de jurisdição, conforme vimos na pirâmide. E assim como o TST, os seus atos, em regra, decorrem de órgão colegiado. Isso está no artigo 115 da Constituição Federal. Beleza? Trago aí agora para vocês a composição do TRT. Está no artigo 115. No mínimo, 7 juízes, recrutados quando possível na respectiva região, nomeados também pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 anos e menos de 65. Aqui vemos uma mudança entre o TRT e o TST. Aqui são no mínimo 7 juízes. E os brasileiros são com mais de 30 anos e menos de 65. Ok? Notaram a diferença? No TST é com mais de 35 e menos de 65. Aqui com mais de 30. Trouxe para vocês a composição esquematizada do TRT. O preenchimento aqui das vagas dos juízes do TRT observa também o 5º constitucional, que são preenchidos da seguinte forma: 1/5 dos lugares é reservado aos advogados, com também mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, e os membros do Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de efetivo exercício. É, pessoal, igual ao do TST, beleza? Aqui a diferença vai ser no ponto 2. Os demais, mediante promoção de juízes do trabalho, por antiguidade e merecimento, alternadamente. Beleza? Então a diferença aqui do preenchimento das vagas do TRT para o TST é que no TRT as demais vagas serão por promoção de juízes do trabalho, por antiguidade e merecimento. O ponto 1 é igual. Ok? Aí eu trouxe já para vocês. Você acha que eu não ia trazer? Eu trouxe para vocês a diferença. Não precisa você fazer. Está pronto aqui. Em síntese, é possível observar as seguintes diferenças entre o TST e o TRT.
Então, como vimos, TST, 27 ministros, TRT, no mínimo 7 juízes. Escolhidos entre brasileiros, o TST, escolhidos entre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65, o TRT, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65. No TST, há necessidade de notável saber jurídico e reputação ilibada. No TRT, não há previsão de notável saber jurídico e reputação ilibada. Então, em um, existe a necessidade, é obrigatório, no outro, não há previsão. Ou seja, não há necessidade. No TST, há necessidade de aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, através da sabatina. Já no TRT, pessoal, essa nomeação não se submete à aprovação do Senado Federal. Logo, não se submete a uma sabatina. Vamos dar continuidade às diferenças, então? Não acabou ainda. Também é possível observar que essa primeira parte, é igual. Então eu vou ler para os dois, é igual. TST, TRT, 1/5 reservado aos advogados com mais de 10 anos de atividade profissional e para os membros do Ministério Público com mais de 10 anos, ok, normal, igual. Já a parte aqui de baixo que é diferente, no TST, os demais são escolhidos dentre juízes do TRT, oriundos da magistratura da carreira e indicados pelo próprio Tribunal Regional. No TRT não, as demais vagas são decorrentes de promoção dos juízes de trabalho por antiguidade e merecimento. Então, notem aí essas diferenças. Ok? Encerramos aqui as diferenças do TST e do TRT. Espero que vocês tenham conseguido anotar. Se não, deem pausa no vídeo e façam essas anotações que são de extrema importância na hora da sua prova. Beleza? Então, pessoal, estamos chegando ao final da nossa aula. Por fim aqui, existem atualmente, então, 24 tribunais regionais no território nacional. E apenas os estados de Roraima, Acre, Tocantins e Amapá não possuem tribunal regional isolado, sendo agregados a outros tribunais. Além disso, o estado de São Paulo é o único que possui 2 tribunais regionais, sediados na capital, São Paulo, e o outro no interior, em Campinas. Eu coloquei para vocês um macete, o RATA, das capitais que não possuem o TRT. Roraima, Acre, Tocantins e Amapá, RATA. E aquela observação, São Paulo é o único estado que possui 2 tribunais regionais do trabalho. Beleza? São Paulo mesmo, capital, e Campinas, que fica aqui no interior. Pessoal, terminamos a nossa aula, a nossa primeira aula de muitas que teremos aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, entendido o assunto. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, pessoal, estou à inteira disposição. Deixe o seu like, é muito importante aí para o canal do professor, tá bom? Deixe o seu like aí se você gostou dessa aula. Indica também para amigos, compartilhem. Pessoal, aqui é um canal livre, é um canal para ajudar vocês, concurseiros, né, a todos aqueles que querem aprender um pouco mais sobre o nosso direito. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!